Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula sobre número misto. Será que você conhece a representação de um número misto? Será que você sabe operar com um número misto? Bom, se não sabe, vamos aprender. Vamos lá? Beleza, pessoal. Olha só o nosso número misto. Está aqui ele representado. Perceba que nessa representação, esse 3 aqui, ele é colocado propositalmente no meio da fração. Veja que ele não está nem na altura do numerador, nem na altura do denominador, tá certo? Quando se escreve um número misto, deve-se caprichar nisso, para que esse número que fica aqui na frente, que é a parte inteira do número misto, fique no meio da fração, nem na altura do numerador, nem na altura do denominador, tá? O número misto, pessoal, ele é formado por uma parte inteira, que é esse número que vem aqui na frente, e por uma parte fracionária, tá? Que é essa fração aqui. Por exemplo, esse número misto aqui poderia estar representando a quantidade de maçãs que eu tenho na minha geladeira. Eu tenho 3 maçãs mais metade de uma maçã, tá? Então, esse número misto poderia estar representando tranquilamente a quantidade de maçãs que eu tenho na minha geladeira, ok? Então, vamos tentar sair desse número misto, fugir desse número misto. Como que eu faço isso? É o seguinte, eu vou mostrar isso de duas maneiras. A primeira maneira é a maneira mais prática, mais rápida, tá? Sem dúvida nenhuma. É a maneira mais prática. Como é que você faz? Você repete o denominador, ó, repetiu o denominador, e olha o que eu vou fazer para achar esse numerador aqui. Eu vou pegar esse denominador, vou multiplicar pela parte inteira e vou adicionar ao numerador. Deixa eu representar aqui, ó. Vou pegar o denominador, ó, o meu símbolo de multiplicação aqui, ó. Estão lembrados que eu posso utilizar um ponto para representar uma multiplicação, né? Então, ó, eu vou pegar o denominador, né? O meu objetivo agora é encontrar esse novo numerador aqui. Aí, como é que eu encontro ele? Eu pego esse denominador daqui, multiplico pela parte inteira e depois eu pego o resultado e adiciono ao numerador, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 1 dá 7. Então, olha só, vou botar 7 aqui, ó. Então, nos livramos do número misto e eu agora estou só diante de uma fração, tá? Então, essa com certeza é a maneira mais rápida para você trabalhar com um número misto, ok? Bom, mas eu gostaria de mostrar também uma outra maneira. Caú, por que você vai mostrar uma outra maneira se essa é a mais prática? É o seguinte, um motivo. No ensino médio, por exemplo, é muito difícil você encontrar nos livros do ensino médio um número misto representado. Então, o que acontece? Mesmo que você tenha memorizado isso aqui no ensino fundamental, número misto, repete o denominador e para achar o numerador, pega o denominador, multiplica pela parte inteira e adiciona ao numerador. Mesmo que você tenha memorizado isso bem no ensino fundamental, o que acontece? Você vê muito pouco isso nas questões do ensino médio, tá? Você vê muito pouco isso, por exemplo, nos vestibulares. Então, o que acontece? Se você passa muito tempo sem praticar algo, a tendência é você esquecer.
Então existe uma chance muito grande de você, quando sair do ensino fundamental, esquecer disso aqui, tá? De que você tem que repetir o denominador e para achar o numerador, pega o denominador, multiplica pela parte inteira e adiciona ao numerador. Existe uma grande chance de você esquecer disso, tá? E quando a gente esquece de alguma coisa, o que a gente tem que fazer? Ah, eu esqueci, então peraí, deixa eu tentar raciocinar. Mas como que você vai raciocinar se isso aqui parece até uma mágica, né? Vê se não parece uma mágica. Ah, repete o denominador. Mas por que repete o denominador? Pega o denominador, multiplica pela parte inteira e adiciona ao numerador. Massa, deu certo. Mas de onde foi que veio isso, né? Será que algum matemático foi o cara que inventou isso, foi dormir de noite, aí sonhou que era para fazer isso? Então, assim, perceba que se você esquecer disso aqui, não tem como você se virar. Por quê? Porque você só memorizou uma coisa que você não tem a menor ideia de onde veio. Tá certo? Então isso para mim é um problema. Ok? E fica aquela impressão de que para você dominar a matemática, você tem que memorizar um bocado de coisas que você não tem nem ideia de onde veio. Tá? Então veja só, deixando claro mais uma vez. Essa é a maneira mais prática, essa é a maneira mais rápida. Se você confia na sua memória, tudo bem, pode memorizar isso daí, tá certo? Agora deixa eu te mostrar de uma outra maneira. Vê só, deixa eu colocar aqui, ó, coloquei a mesma coisa, o mesmo número misto representado aqui. Lembra que eu falei que isso aqui poderia representar as maçãs na minha geladeira? Eu tenho 3 maçãs mais metade de uma maçã. Então, sempre você pode encarar um número misto como sendo a parte inteira mais a parte fracionária. Você sempre pode encarar dessa maneira. Então vamos lá, vamos escrever então dessa maneira. Ó, a parte inteira mais a parte fracionária. Só que agora eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu tenho uma adição que envolve uma fração. E para você resolver uma adição que tenha fração envolvida, os denominadores têm que ser iguais. O denominador da fração aqui é 2. E esse denominador aqui, ele não está aparecendo. Mas lembre-se que quando o denominador não aparece, você pode dizer que é 1. Ó, vou até fazer isso aqui. Tá? Porque 3 dividido por 1 não é 3? Então eu posso, toda vez que o denominador não estiver aparecendo, eu posso dizer que o denominador é quanto? É 1. Beleza. Então olha o que eu tenho agora. Eu tenho uma adição de 2 frações, mas eu só posso adicionar 2 frações se elas tiverem denominadores iguais. E aí olha que coisa interessante, que vai ser muito útil para você, não só nesse caso, como em diversas situações. Olha para esse 3 sobre 1 aqui. Você sabia que quando eu estou diante de uma fração, se eu achar conveniente, eu posso multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor, desde que esse valor seja diferente de 0? Você sempre pode fazer isso, se você achar conveniente. Nesse caso, eu vou achar conveniente, porque eu tenho uma adição de 2 frações e os denominadores são diferentes. Esse denominador é 1 e esse denominador é 2. Eu gostaria muito que esse denominador aqui fosse 2, porque aí os denominadores seriam iguais. Usando multiplicação, por quanto eu teria que multiplicar esse 1 para ele ficar igual a 2? Ora, bastaria apenas eu multiplicar esse 1 por 2. Você pode fazer isso. Só que, se você fizer isso no denominador,
você vai ter que fazer isso no numerador. Então, eu vou pegar essa fração aqui, 3 sobre 1, e para que esse denominador vire 2, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 2. Olha como é que vai ficar. 3 vezes 2, 6. E 1 vezes 2, 2. A fração 1 sobre 2 eu só repeti. Olha que interessante agora. Agora eu já tenho uma adição de frações em que os denominadores são o quê? São iguais. Ah, então agora você vai usar outra coisa que você usa extremamente importante. Você vai... adição de frações, desculpe. Adição de frações com o mesmo denominador. Você repete o denominador e efetua a conta em cima. Então, eu vou repetir o denominador 2 e vou fazer a conta em cima. 6 mais 1 vai dar o quê? 7. Então, eu vou ficar com 7 sobre 2. Caú, ficou muito trabalhoso isso aqui. Desde o início, eu disse para você que essa maneira de cima é a mais rápida, tá certo? Só que eu acredito que você entende melhor o que você está fazendo e você usa aqui recursos muito úteis, não só para essa situação, como também para outras situações que não envolvem número misto, tá certo? Mas cabe a cada um julgar aquela que achar melhor, tá certo? Então fiquem à vontade para escolher. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.